Eu acho curioso, ou acho curiosas certas abordagens, e nós estamos aqui com o nosso quadrinho, né, que agora faz parte desse programa. Aqui, ó, coisa linda, né? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz, obviamente, que a gente pode fazer análise e crítica de candidaturas. O que não se pode, não se deve fazer é campanha. Agora, evidenciar que determinados discursos não coincidem com a prática, aí é uma obrigação. Boa noite, Mayra Bastos. Ai, ai. A senhora, como é o nome dela? Valderice Santos da Conceição, a Val, que apareceu no debate da Band, funcionária fantasma do gabinete do deputado Jair Bolsonaro, embora ele o negue, continua funcionária do gabinete dele e continua vendendo açaí na praia. Mais uma vez a Folha voltou lá, o Bolsonaro gosta de xingar a Folha, dizendo que a Folha faz campanha contra ele, com a pobre da Val, que a Val está lá porque ela representa o gabinete dele numa comunidade pobre. O fato é que ela não tem vínculo, de fato, trabalho, né? Ela não trabalha na Câmara e recebe o salário. E o que se sabe é que ela e o marido prestam serviços para o senhor Bolsonaro, na casa, numa das casas que ele tem. Ele e a família são proprietários de bens da ordem de 13 milhões de reais. O que não é corriqueiro. Não é corriqueiro para quem vive do salário da Câmara. Vai ver, fez bons negócios, né? Tudo bem, ele está no mandato há 28 anos, mas a gente sabe que o salário de deputado, o salário, depois tem os outros benefícios, mas aquilo que deve ser usado como salário, se a gente entregar na mão de qualquer outro e pedir que construa um patrimônio de 13 milhões, não é fácil, a não ser que a pessoa viva como um monge, né? Não consta que seja o caso do Bolsonaro, não sei, eventualmente um monge, não sei se a gente deveria dizer carnívoro ou canibal, porque quando ele diz que usava o apartamento para comer gente, já que ele tem um apartamento em Brasília e recebe auxílio moradia, sim, é legal, mas é moral? Aí ele diz, e jornalista que é tudo PJ para pagar menos imposto? Em primeiro lugar, uma relação entre privados, não é dinheiro público na origem. Aí você pode dizer, mas o imposto que deixa de ser pago é público. Sim, só que aqueles que são pessoa jurídica não têm os benefícios outros de quem é um funcionário registrado, como se diz. Né? Então não está lesando o patrimônio de ninguém, não está lesando o patrimônio público. Tá certo? Agora, esta senhora que trabalha recebendo dinheiro da Câmara para o apartamento do senhor, trabalha na casa do Bolsonaro, na casa de praia do Bolsonaro, aí sim, claramente a gente tem um caso de desvio de função. Né? Há o caso de um outro assessor dele que não trabalha no gabinete, porque o assessor foi procurado, o senhor Tércio Arnaud Tomás, e também não está na Câmara. Esse existe para fazer os memes do Bolsonaro, tem páginas do Bolsonaro na internet, e para atacar adversários do Bolsonaro, a imprensa, e etc, etc, essas coisas delicadas que o eleitorado do candidato faz. Olha aqui, a gente pode ter duas abordagens aí, né? A abordagem ingênua é a seguinte: puxa vida, tantos roubam tanto e estão falando de 2 salários relativamente pequenos da Câmara? Não? Um excesso de moralismo? Não, peraí.
Para quem faz o discurso que ele faz, ninguém presta, só eu presto. Para quem faz o discurso que ele faz, toda a política é corrompida menos eu. Para quem faz o discurso que ele faz, ninguém respeita o dinheiro público, só eu. Isso já seria bastante ruim. Mas há mais aí. Quem utiliza uma funcionária modesta, paga com o salário da Câmara para fazer a faxina de sua casa de praia, quem desrespeita o dinheiro público nessa mixaria, digamos assim, vai respeitá-lo quando tiver a oportunidade de lidar com valores astronômicos? Vai? Por que não se fala essa mesma coisa? Por que os bolsonaristas não dizem, puxa vida, o Lula liberava bilhões do BNDES e acabou sendo pego por causa de um apartamentozinho no Guarujá de 1.200.000? Os bolsonaristas certamente não acham legítima essa afirmação que eu acabei de fazer ou essa interrogação que eu acabei de fazer. Não é? Porque para quem liberava bilhões, ser flagrado pegando um apartamentozinho que poucos de nós quereríamos? De 1 milhão e pouquinho? Há uma desproporção aí. Aí você pode dizer, bom, mas quem não respeita, e eu já li isso, né? Quem pega o pouco, pega o muito. Eu acho que faz sentido essa afirmação. Quem pega o pouco, pega o muito. Quem desvia o pouco, desvia o muito. O que importa é o fundamento. É o que faz com o dinheiro público. Eu não sei se a partir das atividades da senhora Val e deste outro funcionário, eu posso, é uma questão a especular, né? A especular, isto é, a pensar. Eu posso especular que eu entendo porque o Bolsonaro ficou tão rico sendo deputado. Não? Ele e os filhos. Porque eu insisto, somando os 4 salários, e os filhos não recebem salário de deputado há tanto tempo quanto ele, né? Tem um ali que já estreou assim, quando começou a ganhar dinheiro, já começou a ganhar dinheiro na vida pública. Né? É difícil fazer esse patrimônio. Então hoje nós vivemos sob a égide desse discurso moralista, e na verdade um discurso moralista industriado, armado por alguns setores ideológicos. O Bolsonaro participou na sexta-feira de um café da manhã com empresários. Está aqui o café da manhã com empresários? Nós vamos falar daqui a pouco. E uma das coisas que foram exaltadas ali, o que se exaltou, o que um dos empresários exaltou, o fato de que ele não pediu dinheiro para ninguém ali. Em primeiro lugar, o fato de ele não ter pedido não significa que ele não vá ter dinheiro, não é mesmo, senhor empresário? Nós já voltamos ao tema. Em segundo lugar, a gente nota que quando se usa a estrutura pública dessa maneira, talvez não precise realmente de tanto dinheiro de fora. Numa era em que esses candidatos se fazem beneficiários da depredação da política, certo? E basta estar presente nas redes sociais depredando a política para que outros façam campanha por ele. Hoje, quem são os grandes propagandistas da campanha do Bolsonaro? Essa gente que vai gritar em rádio, televisão contra políticos que dizem que todo mundo é corrupto, são bolsonaristas, ainda que falem mal do Bolsonaro. Na prática, são bolsonaristas, estão fazendo o jogo do Bolsonaro. A Lava Jato, toda. Ah, mas caça corruptos? Não, o trabalho de caçar corruptos é meritório. O trabalho de depredar a política não é.
Porque aí você diz que ninguém presta. Ninguém que está no jogo político presta. Só presta aquele que nunca participou, digamos, da grande arte. E aí o Bolsonaro, curiosamente, entra nessa condição. Embora tenha pertencido a partidos os mais lamentáveis do ponto de vista de mensalão de petróleo. Ah, mas eu nunca estive envolvido. E daí? Não pertence à estrutura partidária como outros? Tem gente que está sendo acusada na Lava Jato apenas porque disputou a eleição. Ah, o dinheiro foi caixa 2. Quando você sabe que o candidato não tem controle sobre essas coisas. Hã? Então, eu acho curioso que vem esse ataque moralista contra o processo político, quando o sujeito não consegue explicar como paga o salário da sua faxineira. Aliás, boa parte, inclusive de alguns movimentos que estão aí na internet, falando contra a imoralidade da política, não conseguiriam explicar como sobrevivem. Suas contas não são abertas, não são conhecidas. As contas do partido vão parar na internet. As contas do partido estarão no TSE. A conta dos chamados movimentos, não. Por que não abrem? Ah, porque nós somos um movimento privado. É? Pontificando sobre coisas públicas? Ah, expõem as contas. E aí nós vamos ver então. O que é que tem de verdadeiramente novo na política? De alguns que se querem novos. Há gente se dizendo nova por aí que tem os hábitos os mais antigos. No sentido de passadistas, reacionários. Os tempos são bicudos, está difícil atravessar esse mar, mas nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. No que depender deste jornalista, né, vamos atravessar militando na chamada dialética do esclarecimento, né, e não do obscurantismo. Porque bater no peito e dizer, não, eu sou diferente, a questão é saber se é diferente mesmo na prática. Pela obra se conhece as pessoas. E não pelo discurso. Discurso bacana, com alguma habilidade, qualquer um pode fazer. Com algum estudo até, é possível. Agora, ter uma vida de fato, né, no que concerne a questão pública, uma vida reta aí já é mais complicado. Aí vai, mas por causa da Val, quando outros roubam bilhões, não me interessa. Por acaso o Bolsonaro já teve a chance de roubar bilhões? Eu saiba não, se for eleito presidente da República, vai ter. A julgar pelo comportamento que ele tem com funcionários da Câmara, não parece que seja muito aconselhável. Tá dizendo para não votar no Bolsonaro? Eu? Eu não. Vote quem você quiser. Vote quem você quiser. Eu estou apontando um discurso que não coincide com a prática. Daqui a pouco nós vamos ver a lista de bens declarada pelos políticos. Eu tô com pena da maioria. Descobri, Coutinho, que não é uma boa atividade essa. Não. Não ganha bem, né? Não. A maioria ali é mais pobre do que eu. Todos, eu diria. É. Não, todos. É bobão. Não, a Moeda é mais rica do que eu. A Moeda tem 400 pau, né? 400 milhões. Não, tem um pouco menos. Presente. Também o Meirelles está bem, né? O Meirelles está bem. Quanto também, né? Mas ainda não declarou o Meirelles. Não declarou, mas parece que é de 100 e poucos milhões. Agora, a maioria é mais pobre do que eu. Ô, atividade desgraçada essa.
Aí depois reclamam porque alguns roubam também. Né? Ô, atividade. Eu não sei porque tantos querem ser políticos. É vocação para servir? Hein? O cara fica anos na política e depois ter uma vida mais modesta do que a do Reinaldo Azevedo? Ainda te chamam pra ser político, viu? Ah, e ainda me chama para ser político? É. Deus me livre. Eu não quero ser pobre. Né, Coutinho? O Coutinho, então? Imagina, olha aquilo e fala assim... É o preço das viagens que o Coutinho faz na Babescas. Ora, tenha santa paciência, né? Então, olha, vamos fazer o seguinte, como uma brincadeira que tinha antigamente na internet, chegou a hora de ter um pouco mais de ética na sacanagem. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM. Todo mundo pobre agora. Ah, tem político precisando de esmola, pode me pedir que eu não dou, tá? Isso, Eu vou falar assim, não. Como é que é aquele negócio? Mais vale ensinar a pescar e dar a varinha do que dar esmola. Então, se vier me pedir dinheiro, vai levar vara. Esse programa é feito para quem, Coutinho? Para os nossos ouvintes. Então,